Primeiramente vamos falar sobre a questão 2, né? E a gente começa pela integral com limite de integração de 0 a 1 sobre 2. E a integral é x vezes cosseno de π vezes cosseno πx vezes dx. E aí nós delimitamos que o nosso u é o nosso x e o nosso dv é o nosso cosseno πx vezes dx. Escolhemos o u porque ele é mais fácil, né, de nós fazermos a integral, porque a integral de x é 1. Porém, vamos lá. Nós temos o dv, né? O dv, como é que a gente vai achar o v do dv? A gente integra de um lado e do outro aí que está mostrando aí na questão embaixo. Logo embaixo da questão que foi do enunciado que me deu. E eu coloquei a integral dv, a integral de dv é igual a integral de cosseno πx vezes dx. E v vai ser igual a... Aí derivamos, vamos para lá e derivamos cosseno. E cosseno passa a ser seno, seno πx sobre π, que aí eu coloquei um asterisco lá embaixo, demonstrando que o πx sai multiplicando devido à regra da cadeia. Então, continuando, a gente tem aqui, agora a gente vai fazer, esqueci de citar, que a integral de u dv, u vezes dv, é igual à integral de u dv menos integral de v du. E é agora que a gente vai fazer a montagem dela, que começamos assim. Vemos agora a expressão como, sendo o nosso x, que está na nossa primeira linha de expressão aí, depois do enunciado, da questão do enunciado, que colocamos aqui que é igual a x é o nosso u, e o dv, no caso o nosso v, né, é o nosso seno πx sobre x. E também tem a questão de que como a integral de u, na verdade, o dv é igual a integral de u dv menos integral de v du, nós temos que colocar menos, aqui o nosso menos e o v du agora. O nosso v du é o que? O nosso v é esse seno πx sobre π, perdão, e o nosso du é o que? Se nós chamamos o x de u, o meu du, o meu u no caso, é dx. Então, o nosso du é o dx. Então, respondendo isso aqui, temos aqui tudo marcado, tudo demonstrado na folha. E logo abaixo a expressão. Agora delimitamos aqui o nosso intervalo de integração, que é o nosso meio, 0 a meio, né? E o outro ali no 0 a meio também. Tanto na expressão da esquerda quanto na expressão da direita delimitamos esse limite de integração. E aí nós vamos desenvolver essa expressão aqui, esse cálculo aqui nós vamos fazendo agora. E nós vamos saber aonde vai dar tudo isso, e agora é só a regrinha da matemática. Partimos agora para a parte de substituir, né? Substitui. A gente substitui agora o 1 sobre 2 ali no x, nossa primeira expressão ali, que é o limite superior menos o limite inferior, regrinha também. E fazemos aqui, ó, x é o que? O nosso 1 sobre 2. Depois do nosso 1 sobre 2 vem o seno πx sobre π. E o que acontece? Nós multiplicamos π vezes x, que π vezes 1 sobre 2, que é o nosso x, é o nosso π sobre 2. Então, seno de π sobre 2 sobre π, menos a segunda expressão. E a segunda expressão agora é zero, porque começa com zero ali, menos zero, por conta da nossa expressão todinha ser multiplicada por zero. E
ficamos aqui, ó. Nós só montamos aqui para ficar mais destrinchado, né? Aí fica 0 vezes seno π vezes 0 sobre π. Que não vai dar em nada isso aí, né? Vai dar. Bom, agora nós substituímos na parte de baixo, que eu falei que era a regrinha da matemática, porém nós temos que só substituir aqui, por enquanto. Que aí depois nós vamos resolver, né? Nessa primeira expressão nós temos que substituir tanto pelo limite de 1 sobre 2, tanto pelo limite 0. E então ficaria assim. Se nós temos o nosso x ali, né? Fazemos por o limite superior menos o limite inferior. Então ficaria assim. X é o nosso π sobre 2. Que a gente vai substituir agora, né? Então π sobre 2 vezes, que é a expressão que eu coloquei logo abaixo, dessa primeira linha de expressão de integral. E eu coloquei que x é igual a π sobre 2, aqui embaixo, ó, π sobre 2 a substituir, vezes seno πx, que π vezes 1 sobre 2 vai dar π sobre 2 sobre π. Então, nós subtraímos agora do outro limite de integração, que é o zero. Então, colocamos aqui que o zero, seno πx sobre π, nós estaremos multiplicando por zero todas as expressões, essa expressão por zero, então vai dar zero, fica menos zero, logo lá embaixo, lá abaixo do asterisco lá que eu tinha colocado. E fica assim a nossa primeira expressão, essa aqui antes desse negócio de subtrair, né? Essa expressão que nós subtraímos no começo, logo no começo. Aí agora a nossa segunda expressão, que temos o nosso limite de integração também, que é π sobre 2, 0 até π sobre 2, que ficaria como? Bom, na verdade, nessa expressão aí, logo após, a gente não integra agora, nós fazemos só, ajeitamos ela, colocamos 1 sobre π fora da expressão, fora da integral, e continua sendo seno πx vezes dx. Fica mais fácil para calcular depois. Aí logo abaixo fica o resultado daquela expressão acima ali, que fica deixa eu ver, 1 vezes seno π sobre 2, fica multiplicando, né? Multiplicação de fração, multiplicando 2π, aliás, 2 vezes π, fica 2π, logo ali embaixo do asterisco. E o nosso 1 vezes seno π sobre 2 ficaria, deixa eu ver, ficaria 1. Porque na verdade a nossa expressão ali abaixo, resolvendo a expressão acima ali do lado da seta, da seta que eu fiz ali bem no meio do caderno, tem uma expressão, essa expressão é uma expressão toda, o negativo está ali em cima, ainda tá π sobre 2 vezes seno de π sobre 2 sobre π, menos 0 vezes seno π 0 sobre π, menos a segunda expressão que resolvemos agora, que foi 1 sobre π, e a integral com limite de integração 0 até meio, e seno πx dx. Agora, simplificando o que dá de simplificar, ficaremos com 1. Por que ficaremos com 1? Porque no nosso fazor, né, nossas retas x e y, nosso y sobre 2, o seno de, aliás, y sobre 2, não, perdão, o seno de π sobre 2 é 1, porque ele é 90 graus na reta. 90 graus na reta vai dar, o seno dela é 1. Então ficaremos com 1. Substituindo o seno de π sobre 2, 1 vezes 1, 1.
E ficaremos com 1 sobre 2π, porque 2 vezes π é 2π. Então, resolvendo a outra parte, simplificando, né? Nós colocaremos menos 1 sobre π. E entre parênteses, menos cosseno πx sobre π. Resolvendo isso, logo após aquilo, né? Repetimos a nossa expressão de que o nosso menos ali da expressão acima, que é 1 sobre π, menos 1 sobre π, que está na expressão logo acima. E entre parênteses temos nosso menos cosseno πx sobre π, que vem da nossa integral. Derivando o seno, ficaríamos com o menos cosseno, e menos cosseno πx sobre π, por que sobre π? Que é esse π por baixo, eu lembrei que esse π por baixo é a nossa, da regra da cadeia, que um π sai multiplicando, né? E o outro a gente corta do lado, e aí nós temos o nosso π embaixo, da nossa expressão ali, que é menos cosseno πx sobre π. E depois disso, nós iremos fazer, logo abaixo, nós fazemos a mudança do sinal, coloco para fora, que foi o que eu falei ali, a gente pode fazer isso, colocar o nosso sinal para fora, e aí ficaremos com mais π sobre π ao quadrado. O que acontece? Nós resolvemos a expressão que simplificamos anteriormente, e ficaríamos com π sobre 2π, que é da primeira parte ali, do nosso colchete, mais π sobre 2, que é mais 1 sobre π sobre 2, no caso. Porque nós tiramos a constante de dentro do parêntese ali e multiplicamos ali no nosso denominador, que é π. Então ficaremos com π sobre 2 vezes a nossa expressão, que vai ficar somente cosseno πx, né? Que cosseno πx ficaremos só com ela, cosseno πx menos cosseno π vezes zero, porque a nossa expressão, o nosso cosseno π sobre 2 deu zero ali por causa da setinha ali, porque nós substituímos nosso limite de integração ali no nosso x, né? Que é cosseno πx, foi o que sobrou, né? Então substituímos por 1 sobre 2, fica cosseno π sobre 2, deu zero, porque no nosso fasor cosseno de zero, aliás, cosseno de 90 graus, que é π sobre 2, temos que é igual a zero. Quando olharmos para a primeira coordenada, é zero, né? Então aí menos cosseno π vezes zero, que vai dar 1, que cosseno de zero é 1, porque nós substituímos ali também o nosso limite de integração, que o nosso x é zero, certo? Então partimos para a resolução do cálculo, né? Que fica 1 sobre 2π mais 1 sobre π ao quadrado, vezes menos 1, que foi o que sobrou do nosso colchete. E ficaríamos com a expressão final de que a nossa integral ali acima, fazendo pelo método de substituição, temos que é 1 sobre 2π menos 1 sobre π ao quadrado. Então esse é o vídeo da nossa questão 2.